Dia! Faltando menos de 1 minuto para as 10. Vamos testar conexão, som. Hoje é domingo, dia 7 de maio. Bom dia, Ângela. Desligando o som aqui, testando a conexão. Tá bom o volume? Se puder me dar um ok ou escrever digitar ou mandar um joinha, só para saber se tá bom. Quem entra primeiro, a gente pede ajuda primeiro. Vamos lá. Espero que esteja bom o som. Se não, joinha, a Angela mandou. Muitas graças. Hoje, então, nós vamos falar sobre este livro. É um mini livro, tá? É um livro 103 Pílulas de Inteligência Emocional. A autora é Clara Emily Beckman, eu acho que é assim que fala, Vieira. Ela é de Recife, servidora pública, engenheira e mestre em oceanografia. E um dia eu vou tentar falar com ela para saber o que leva uma pessoa a ser mestre em oceanografia. Mas, né, é uma autora, que tá o rostinho dela, ó. Também está estudando, estava, né, na época do livro, estudando psicologia, mas eu achei muito interessante esse livro, porque ele é muito direto, muito didático, né? Então vou falar um pouquinho sobre ele antes da gente começar a citar as pílulas, tá bom? Bom dia, Marcelo, bom dia, Fátima. Então eu vou começar com uma citação que ela traz aqui no livro, lá no prefácio, porque depois a gente entra nas pílulas e aí não tem, ela é bem direta, não tem muita teoria, muito, né? Já vai direto para o processo de tentativa de ajudar a gente. Então a Clara fala assim, ó: a inteligência emocional envolve o desenvolvimento de 5 atributos. Quais são eles? Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e relações interpessoais. A chave proposta é o autodesenvolvimento. Então, né, você vê, tudo é voltado pra gente, tudo no alto, tá? E aí ela pergunta assim: como entender o outro se eu não entendo a mim mesmo? Né? Então, aquele olhar para a gente se melhorar e a partir da nossa melhoria a gente poder então ajudar as pessoas, melhorar o nosso convívio, o nosso entorno, e essa é a proposta do livro. Então o livro ele pretende apresentar de maneira muito simples e objetiva pequenas reflexões e indicações para que o que seja mais inteligente a ser adotado em relação às emoções e às escolhas pessoais na busca por uma vida, né, equilibrada, evolutiva, uma vida mais tranquila, melhor, no sentido da nossa manifestação e das nossas reações em relação ao que acontece com a gente, não exatamente de acontecerem coisas ou somente coisas que a gente queira que aconteça ou que a gente espera que aconteça, mas para a gente conseguir ter mais leveza e mais tranquilidade e trabalhar com esse desenvolvimento da própria inteligência emocional. Bom dia, Gi, seja bem-vinda. Então, a Clara nos traz textos curtos que vão ajudar a gente numa compreensão de um tema específico, a ajudar a gente no momento de crise pessoal, ajudar a gente a lidar com alguma situação crítica que pontualmente, porventura, a gente esteja passando, ou até mesmo como uma mensagem para começar bem o dia ou para finalizar o dia com uma leitura sadia, né? Então, ela fala assim que em cada pílula existem questionamentos para ajudar a reflexão, aprofundamento, compreensão e encaminhamento do tema. Então, é muito legal. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que está dividido cada pílula que ela coloca aqui, cada uma das 103. E quem tiver a curiosidade de saber por que ela escolheu esse número 103, quando descobrir me avisa, eu vou tentar descobrir isso também, que é um número diferente, né? Não são 100, não é 99, 103. Então, eu entendo que deve ter algum motivo para isso.
Mas a gente pode até trabalhar com esse livro aqui, deixar na cabeceira da cama, na mesa do escritório, com a própria questão da bibliomancia, né? Aquelas mensagens do dia, sabe? Você abrir uma página aleatória e ler qual é a informação que a Clara traz pra gente, tá? Bom dia, Fer, que bom ter você aqui com a gente, seja bem-vinda. Então, como é que ela fala assim? Bom dia, Cláudia. Tem indicação também de 103 novos livros relacionados a cada temática, auxiliando nas pesquisas e busca de informações relevantes para que a gente possa se tornar aí uma pessoa melhor a cada dia, a partir do desenvolvimento da nossa inteligência emocional, que é o foco, vamos dizer assim, de todas as temáticas. Então, ela vai trazendo temas diferentes. A minha ideia é conseguir passar em menos de uma hora 103, pelo menos os 103 temas para vocês, a gente vai comentar algum deles, tá? E tem também algumas imagens, ela fez parceria com um fotógrafo lá de Recife também, que falam por si, né? Então eu trouxe aqui a minha percepção, é um presente para nós leitores, para a gente encontrar cada vez mais a leveza de cada uma dessas ideias, o real significado daquilo que cada um vê, tá? Então, como é que funciona? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou abrir aleatoriamente numa página, aqui ó. Então, ela tem a pílula, o número, o tema. Aí ela fala uma frase, dá uma explicação, um ponto de vista dela. Aí ela traz alguns questionamentos para ajudar a gente a aprofundar. E por último, uma bibliografia, uma referência bibliográfica. Então, se são 103 pílulas, a gente tem 103 temas, 103 explicações ou ingerências, vamos dizer assim, informações do ponto de vista da autora relacionada àquele tema, mais de 103 perguntas, porque algumas páginas, alguns temas têm mais de uma pergunta, 2 ou 3, e uma referência bibliográfica em todas elas. Então é um livro muito rico, vale a pena, fácil, dá para carregar na bolsa para o dia a dia, vale muito a pena, tá? Então, para a gente não gastar muito tempo nas explicações, vamos direto a elas, a essas pílulas. Estamos no começo de mês das mães, mês das noivas, né? Mês que tá levando a gente para o fim do ano, o ano tá passando muito rápido e a nossa ideia é contribuir aí para a gente ter um mês maravilhoso, uma vida cada vez mais plena, mais próspera e mais leve, com essas dicas, de acordo aí com a ajuda da Clara, das pesquisas dela, tá? Bom dia, Adri, seja bem-vinda. Então, o primeiro tema, a primeira pílula é abertismo, essa é a temática. O primeiro eu vou falar tudo que ela escreveu, como tá na página, para vocês entenderem essa metodologia. Depois, em função do tempo, eu quero passar os 103 temas para vocês, a gente vai comentando alguma coisa, falando alguma frase, alguma citação em alguns deles, tá? E fiquem à vontade, essa live é para vocês, quem quiser interagir, fazer pergunta, contribuir com as experiências, manda mensagem no chat, a gente está acompanhando, consigo ver por aqui, vou tentar acompanhar também pelo Note, e a gente vai interagindo deste modo, tá bom? Então vamos lá, pílula 1, abertismo. Esteja aberto a experimentar novas ideias e técnicas, quebrar paradigmas, abolir crenças e mitos pessoais que atrapalhem as mudanças necessárias para o desenvolvimento pessoal. Experimente novos lugares, novos sabores, novos conceitos, novas ciências, novas pessoas. Amplie a sua mundividência. Então, esse é o primeiro bloco de ideias da autora em relação ao tema abertismo. Aí vem para as questões, para as perguntas, tá? Nesse tema, ela coloca 3 questões. Qual o seu nível de abertismo e gosto pelo novo? Gosta de viajar? Experimenta novidades regularmente? Ou você é aquela pessoa que acorda, vive, vai trabalhar, vai estudar, faz comida, dorme, tudo sempre a mesma coisa? Então, quanto que você se propicia, se permite vivenciar coisas novas no seu dia a dia? Ai, mas o meu dia a dia é muito corrido, o meu também é.
Mas e se não dá para ter algo novo todo dia, como que você está olhando aquilo que acontece com você todos os dias? E faça algo novo uma vez por semana. Não dá toda semana, uma vez por mês, a cada 6 meses, a cada bimestre, a cada ano. Não sei, mas se abra as novas experiências para você ter relações diferentes, como ela coloca ali, conhecer lugares diferentes, experimentar sabores diferentes, enfim, ampliar, né, o que ela fala aqui, a sua própria mundividência. Bom dia, Rosane, a Fatinha tá colocando aqui, interessante, é só primeiro, hein, Fatinha? E aí, então, depois das perguntas, como eu falei, ela traz uma referência bibliográfica. Para esse tema, ela traz como referência o livro Claro como o Dia, Como a Certeza da Morte Mudou Minha Vida. É um autor que passou ali por uma experiência crítica e ressignificou toda a vivência dele. O nome desse autor é O'Kelly. E esse livro é de 2006. Então, ela traz a referência bem completinha, tá? O título, o autor e o ano, né? Claro que a Clara publicou esse livro aqui em 2017, então estamos aí com a database de 2017, tá? Então, essa é a dinâmica do livro, tá? E agora eu vou trazer aqui para vocês cada uma das pílulas, vamos comentar algumas delas, para que a gente consiga passar pela 103 até as 11 horas. Segunda pílula, afetividade. Um carinho, um olhar, um aconchego pode ser um bálsamo de conforto e reparação, gerar júbilo e plenitude. Tá? Então, é um comentário que ela faz em relação a essa temática da afetividade. Lembrando que todos os temas têm questões para a gente aprofundar, olhar para dentro, como eu digo, né? E a gente se questionar mesmo para ver o que tá bom continuar, o que pode melhorar, o que não precisa mais ser feito, tá? Terceira pílula, alimentação saudável. A qualidade de vida depende também de uma alimentação saudável, dentre outros fatores que ela vai trazer aqui, mas o terceiro tema, a terceira pílula é a alimentação saudável. Quarto, anticomoções. E aí a Clara fala assim pra gente: evitar acompliciamento com os emocionalismos infantis incentivados pela sociedade que obnubilam nossa razão e nos levam a atitudes imaturas e prejudiciais. Olha só, né? Tem até algumas palavras aqui difíceis, vocês viram que eu diminuí o ritmo aqui para não travar a língua, mas a gente trabalhar, tentar e cada vez mais atuar com essas, né, ou desenvolvendo ou praticando as anticomoções. Quantas vezes você vai na valsa, você entra na onda de uma situação, um contexto, às vezes até crítico, mas que não há como você atuar, não há como você ajudar naquele momento, não há o que ser feito, e às vezes a sua comoção, a exacerbação da sua emoção pode, ao invés de ajudar, até a prejudicar ou piorar aquela condição, aquele contexto, né? Então, quando a gente fala assim, as imagens, as lembranças vão passando na minha cabeça, não sei se acontece isso com vocês também, mas a ideia, então, a gente né, trabalhar mais e evitar esse processo, esse acompliciamento negativo que não nos ajuda, tá? Bom dia, Rita, seja bem-vinda. Quinto, anticonflito. Muito importante aqui é viver o locus interno, não responsabilizando o outro sobre os seus sentimentos íntimos. Então, você começar a assumir a responsabilidade, eu adoro tudo que vem, e aí vocês vão ver no livro, nós vamos falar aqui, tanto as pílulas quanto quando a Clara traz a informação, a ideia dela, é muito alto, tudo é para nós. É autorresponsabilidade, é auto isso, é auto aquilo, tudo levado e trazendo a responsabilidade para a gente, tá? E a condição do anticonflito é exatamente isso também, né? A gente viver o locus interno, ou seja, olhar para nós e trazer a responsabilidade daquilo que a gente faz e daquilo que acontece com a gente
ou seja, qual foi a brecha, o que me afinizou com aquele condição, com aquele contexto, e tudo isso é responsabilidade nossa. E uma vez que a gente traz para as nossas mãos, fica mais fácil da gente conseguir arrumar, consertar, corrigir. Então, em alguma pílula aqui a gente vai falar, né, que o mais importante é a forma como a gente lida com aquilo que acontece com a gente. Vários autores já falam isso e a gente já comentou sobre isso em várias lives também. Bom dia, Carmelita, bom dia, Valdir. Sejam todos bem-vindos, tá? Acho que é a Valdir ou é a Valdirene? Vamos ver aí quem que é, mas sejam bem-vindos igualmente, tá? Sexta pílula, anti-MDE. O que é MDE? Mecanismos de defesa do ego, tá? É um termo muito usado na psicologia, na psiquiatria, na medicina de modo geral, tá? Mas também conhecido aí socialmente, filosoficamente entre as pessoas, né? Então, a sexta pílula é anti-mecanismos de defesa do ego. E aí a Clara fala assim: atenção aos mecanismos de defesa do ego que quebram o nosso discernimento e a nossa coerência. Quando não sabemos a melhor forma de lidar com as situações, a gente acaba criando vários tipos de mecanismos de defesa do ego, né? E aí ela cita aqui 3 deles que são os mais ligados e relacionados à própria psicologia. O processo de projeção, de transferência, de racionalização, dentre outros, né? Então a gente quer se defender e a gente acaba muitas vezes criando escudos, projetando a nossa perspectiva no outro ou a nossa expectativa do outro, e a gente precisa rever isso, tá bem? Bom dia, Andressa, seja bem-vindo. Sétima pílula, antídotos para os vilões do autocontrole. Então, a gente criar, né, antídotos para os vilões do autocontrole. Como que funcionaria isso? Quais são os seus vilões do autocontrole, eu diria, né? Eu perguntaria antes disso, né? Então, é o próprio desenvolvimento de emoções negativas, às vezes a raiva, às vezes a impulsividade, que a gente cria como se fosse ali uma forma de lidar com uma situação que a gente não tem muito controle, que a gente não sabe lidar, que a gente foi pega de surpresa, que a gente não esperava efetivamente, então é um processo mais crítico, tá? Oitava pílula é a antissabotagem, né? Então a gente jogar fora aquilo que não faz bem. Tem também outra pílula aqui que a gente vai falar, aquela condição de o que não presta mesmo, mas a antissabotagem é essa condição, né, de quais hábitos, quais crenças, quais rotinas você mantém por comodismo, que você já sabe que não precisa, ou, né, que é nesse sentido que é desnecessário, que é aquilo que você faz porque alguém tá te cobrando ou para alguém ver, mas que não é importante para você, às vezes é até custoso para você, né, aquele hábito, aquela condição. Então, assim, o que você tem feito ainda e que de certa forma te sabota porque não condiz mais com os seus valores, com as suas vontades, com aquilo que você acha que é o melhor, e por que você continua fazendo isso, seria a pergunta, né? Aqui tem um livro, eu não coloquei na apresentação, mas eu tô com o livro na mão. Ela referencia a arte de arruinar a sua própria vida. Autor Hayes, escreve R-E-Y-E-S, e é de 2007. É um tema interessante, não li ainda esse livro, não tenho e vou buscar adquirir, porque eu acho que pode trazer aí novidades pra gente. Se de fato for bom, eu trago pra live pra vocês, tá bom? E aí a nona pílula é a pílula antivitimização. A cultura onipresente estimula culparmos tudo e todos por nossos percalços, mas raramente alguém é 100% vítima. É preciso identificar a responsabilidade pessoal nas injunções da vida. Todas as pílulas, se é para ajudar a gente a desenvolver e melhorar a nossa inteligência emocional,
a autora, Clara, ela traz esse foco da nossa responsabilidade, tá? Então, ó, ninguém é vítima o tempo todo, ninguém é, ó céus, ó vida ao mundo cruel, né? O pessoal aí da minha idade para trás vai lembrar que tinha um desenho do ursinho que falava assim, né? Tudo era, ó céus, ó vida ao mundo cruel, e continuava sem mover uma palha, sem mexer um dedo para mudar aquele contexto, aquela situação. Então, hoje a gente já não precisa mais disso, tá? Às vezes as coisas não tão positivas assim acontecem com a gente. Acontece. Se tá acontecendo com muita frequência, para e presta atenção o que você tá dando de abertura ou por que você tá deixando para, né, que essas coisas ruins aconteçam com você o tempo todo. E mude o quanto antes. Ah, Rê, mas eu não sei o que fazer para mudar. Faz alguma coisa. Vai no erro e acerto, testa, conversa com as pessoas da sua confiança, busca ajuda profissional, vai ler um livro interessante, livro bom. Depois, em algum momento aqui, a Clarinha fala pra gente também que tem livros e livros e a gente precisa ficar atento em relação a isso, né? A leitura é aí o método, na minha opinião, eu sou suspeita a falar, né? Mais saudável pra gente inclusive aplicar todas essas pílulas, as 103, antivitimização, antissabotagem, autodidatismo, desenvolvimento de autoestima, nós vamos falar todas elas aqui, mas tem muita leitura que não presta por aí, tem muito autor escrevendo coisas sem fundamento, muitas vezes até enfraquecendo, né, a própria confiança, segurança de alguns leitores em função de estar escrevendo aí coisas que desvirtuam e às vezes vão contra a própria realidade, os próprios fatos, enfim, né? Tem de um tudo, então a gente precisa ter essa criticidade aí. Mas a leitura, de modo geral, sempre ensina algo, né? E vale muito a pena, tá? Bom dia, Lê, seja bem-vindo. Então, a nona pílula foi antivitimização, 10º é a arte. E aí, como eu estava falando da leitura, ela fala aqui da arte também, que o uso consciente, ela fala isso em outras injunções, em outras pílulas, mas eu gosto bastante dessa palavra, o uso consciente, tá? Então, você tem que tirar proveito de tudo o que aquele contexto tem de bom. Então, por exemplo, né, pode ser que uma arte, algo que vá exacerbar as suas emoções, te tirar do prumo, mexer com a sua inteligência emocional patologicamente, e você acaba se apegando a isso, isso pode estar te fazendo mal. Mas se é algo que vai te ajudar a trazer uma leveza no momento difícil, que vai te ensinar a apreciar o belo, né, nos pequenos detalhes, então vale a pena sim você investir um tempo e fazer uso dessa pílula em alguns momentos da sua vida para te ajudar. A Fatinha colocou aqui, ó, busca estar ao lado de pessoas que de alguma forma agregue valor às suas atitudes. Perfeito, Fátima. E ela fala isso em diversas pílulas, tá? E a gente também tem trazido aí vários autores e temos buscado, né, vivenciar isso, que é uma realidade. Você quer melhorar na sua vida? Procure estar entre pessoas que te façam melhor e que sejam igual ou melhores do que você, tá? Né, para vocês poderem aí ter aumentar o sarrafo, como alguns amigos meus falam, entendeu? Ter uma referência diferente e poder também se superar, né, a cada período, a cada momento da sua vida. A 11ª pílula que a Clara nos traz é a atualização consciencial, tá? Então, às vezes a gente faz alguma coisa porque a gente está acostumado ou porque a gente aprendeu assim. E nem sempre essa forma como a gente aprendeu é a melhor forma, ou às vezes até a forma correta. Às vezes você tem uma referência de falar de um jeito, de gesticular de uma forma, ou até de agir de uma forma que não é a mais adequada, não é a mais correta. Mas você faz isso porque você aprendeu assim, alguém te ensinou em algum momento da sua vida dessa forma. Então é preciso que, quanto mais você
estuda, aprende, convive com pessoas diferentes, tem o processo do abertismo, né? Se predispõe a vivenciar coisas novas, conhecer coisas novas, você vai mudando, né? Reciclando, melhorando a sua manifestação e você acaba precisando atualizar consciencialmente, né? Tanto a você mesma quanto as pessoas que convivem com você. O que a Fátima colocou ali? Você faz parte dessas pessoas para mim. Ah, Fatinha, você é suspeita a falar. Obrigada, tá? A nossa relação aí tem história, né? E nós estamos aprontando, hein, gente? Acompanhe aí que em breve a gente vai ter novidade aí. Estamos com um grupo fazendo arte online, aí um grupo de escritoras e logo vem uma obra nova aí para vocês, tá? Então, a atualização consciencial, a gente precisa mudar, a gente pode, né? Na minha opinião, a gente deve reciclar e a gente precisa atualizar as pessoas que convivem com a gente e a nós mesmos, tá? Como que a gente faz isso? Informando e principalmente agindo. É a nossa manifestação diferente que vai mostrar para as pessoas e que vai reforçar para nós mesmos aquela atitude que já não é mais necessária, que foi uma referência antiga, passada e não faz mais sentido, que a gente melhorou e que a gente se atualizou nesse sentido, tá bem? Bom dia, Fátima, e bom dia, Ana Cecília, sejam bem-vindos. 12ª pílula, vou correr aqui porque senão nós não vamos chegar na 103 hoje, né? Autenticidade. Sinceridade, o que a Clara traz, né? Em algumas delas eu vou estar trazendo aqui a referência da autora para vocês. Autenticidade, sinceridade, honestidade, coerência entre o que fala e o que faz. Ser franco sem ser cruel. Adorei essa frase da autora. Clara, muito obrigada por essa frase. Ser franco sem ser cruel. Usar o discernimento, qualificar a nossa intenção. Então, a gente ser autêntico e buscar cada vez mais, né, manifestações autênticas nossas, mas com muita sinceridade, com tranquilidade, com leveza, com honestidade, principalmente com coerência, que a nossa manifestação reflita aquilo que nós falamos, que nós pensamos e não o contrário, tá? Bom dia, Paulinha, seja bem-vinda. 13ª pílula, autoconhecimento. Ó, tudo, agora nós vamos ter uma chuva de autos aqui, tá? Autoconhecimento, autocontrole, autoconsciência, né? Então, voltado tudo buscando aí esse processo das nossas responsabilidades e que tudo começa e parte da gente. Alguém aqui pode ou já conseguiu mudar outra pessoa? Se vocês me responderem que sim, vocês também me ensinem qual é a técnica, tá? Mas a gente não consegue, a gente só pode melhorar e mudar nós mesmos, né? Às vezes o nosso exemplo, a nossa manifestação arrasta e ajuda as outras pessoas a mudarem também, mas pela vontade delas. E é a última pílula, tá? Já dando um spoiler aqui, a pílula 103 é a vontade. Vamos lá, na chuva de alto, tá? Então é da 13ª pílula até a 25ª são os tá? Vou falar aqui. Autocontrole, autoconhecimento, autoconsciência, autodesenvolvimento, autodidatismo, autoestima, autovalorização, autogestão, automotivação, autopercepção, autopesquisa, autoorganização e autorrespeito, tá? Então, é uma onda aí de pílulas do alto, tá? Puxando aí a responsabilidade para nós mesmos. Eu elenquei 3 aqui para trazer o que a autora fala e vou falar para vocês. Então, autodesenvolvimento pressupõe que o indivíduo assuma a responsabilidade pelo seu crescimento, sem terceirizar aquilo que cabe a si. Então, olha que legal, né? A gente é responsável pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso crescimento e a gente vai interagir, a gente vai aprender com as pessoas, a gente vai se relacionar da melhor forma,
mas a gente não pode terceirizar aquilo que nos cabe. A gente não pode cobrar do outro a nossa parte, aquilo que nós devemos fazer. A Fátima está perguntando aqui qual livro e o autor. Aqui, ó, Fátima, 103 Pílulas de Inteligência Emocional, tá? A autora é a Clara Emily Buckman Vieira. Eu acho que é assim que fala o Buckman dela, tá? Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo. 18ª, autoestima. Vamos comentar. Se não gostamos de nós mesmos, entramos em um ciclo de frustrações e insatisfação com a vida e com as pessoas. Então, a gente falou, acho que foi na penúltima live, na live da semana passada também, do processo de reclamação, né? Então, se a gente tá reclamando muito o tempo todo, fique atento a essa pílula da autoestima, tá? Se não gostamos de nós mesmos, entramos em um ciclo de frustrações e insatisfação com a vida e com as pessoas. Vou procurar aqui o 18º, que é a autoestima, para ver qual livro que ela referencia para nós, para aprofundar essa temática, ó. Referência, Autoestima, é o nome do livro. Autores, André e Lelord, de 2006 também, tá bom? Autopercepção, é a pílula 22. Vivenciar a lucidez, o autodiscernimento e a autocrítica equilibrada. E aí vou trazer uma pergunta que ela fala aqui pra gente. Você identifica os seus sentimentos e consegue dar nome a eles? Então, às vezes, é muito comum a gente estar com raiva e a gente fala que tá triste. Ou a gente tá triste e a gente fala que é raiva. A gente precisa aprender a nominar. E antes de nominar, a gente precisa aprender a identificar aquilo que a gente está sentindo. Também é comum a gente estar alegre, estar feliz e falar que a gente está eufórica, né? Então, assim, o que é reflexo um do outro? Às vezes a gente tá grata, a gente tá agradecida por algo que aconteceu com a gente confunde isso com a felicidade. E aí a gente acha que a gente só vai ser feliz quando algo bom acontecer com a gente. Então, olha como se confundem essa dificuldade de percepção, de identificar aquilo que a gente está vivenciando, aquilo que a gente está sentindo, tá? Então, pílula da inteligência emocional, a autopercepção. E aí vamos lá para o 26º, passando a onda dos altos, que é o balanço existencial, né? Então, de tempos em tempos, a gente colocar na balança como está as nossas vivências, as nossas relações, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos hábitos, o hábito de leitura, o hábito do exercício físico que a gente vai colocar aqui, da nossa alimentação. Então, tudo que a gente faz, fazer um balanço existencial da nossa existência, da nossa vida. A sua vida está como você gostaria? Se sim, ótimo, como melhorar? Se não, o que precisa ser feito para que daqui mais algum tempo que passe, você não esteja de novo vivendo uma vida que não é do jeito que você gostaria, que não está satisfatório para você, tá? Então, começa já. Eu me lembro, às vezes, de uma aula, uma vez que eu assisti sobre educação financeira, que a pessoa falava assim, você quer ter 1 milhão na sua conta bancária daqui 10 anos? O que você está fazendo hoje? Porque os 10 anos vão passar. Para daqui 10 anos você ter 1 milhão na sua conta bancária. Olha só, né? Então, eu lembrei disso agora falando do balanço para vocês. O que nós estamos fazendo hoje para que aquele nosso sonho, a gente falou disso também na aula passada, na live passada, para que aquele nosso sonho, a nossa meta, a nossa conquista seja de fato alcançada dentro de um tempo previsto, programado e que pode sim, né, ter um planejamento, uma revisão desse planejamento, e por isso que a Clara traz para nós como pílula esse balanço existencial, né? A gente vê checar o que de fato ou como está a nossa vida, como nós estamos, para que a gente possa melhorar e colher os frutos que a gente almeja dentro de uma programação, tá bom? Outra pílula para o desenvolvimento da inteligência emocional, 27ª, bom humor, tá?
28ª, capacitações, qualificações. Como que você quer exigir um mundo melhor? Você quer estar com pessoas que te façam melhor e que sejam melhores do que você, se você não se qualifica, se você não se capacita, se você não tem interesse de ser uma pessoa melhor, né? Então também faz parte aí da nossa rotina. Outra coisa, eu acho que em algum momento aqui ela fala com a educação, ou acho que é a hora que ela fala da leitura, mas eu também já vou dar spoiler aqui. Quando a gente se capacita, a gente se qualifica, a gente aprende mais, né? Então é difícil a gente não mudar, a gente não melhorar, se a gente está aprendendo coisas novas, se a gente está buscando novos conhecimentos, está buscando se desenvolver e está testando, colocando em prática algumas coisas para ver se funciona, para ver se não funciona. E eu não estou aqui falando que é para a gente acreditar em tudo que eu falo, em tudo que a gente lê, né? A live da semana passada, acho que foi uma das poucas que eu comecei a live falando que é um livro que eu aprendi com ele, mas não é um livro do jeito, da escrita do jeito que eu gosto, entendeu? Então, olha só que legal, né? Você poder ter esse senso crítico e aprender sempre, melhorar o tempo todo, né? A Fatinha diz que ela é suspeita, ela é mesmo, tá? Então, essa condição aí da capacitação, da qualificação e da gente também usar cada vez mais o nosso senso crítico e desenvolver cada vez mais o nosso discernimento. E a Clara fala também em várias pílulas essa questão do discernimento. Toda vez que ela fala de responsabilidade, da autorresponsabilidade, ela traz aqui alguma coisa relacionada ao discernimento, que é aquilo, né? Aquilo que deveria pautar as nossas decisões aí, as nossas manifestações. 29ª, pílula Carpe Diem. Curta o momento, viva o agora, o presente, valorize o seu dia. Então, dê valor às pequenas coisas, às relações do dia a dia, às pessoas que você encontra no dia a dia, né? Então, Carpe Diem é a dica, a pílula 29ª. Vamos aprender a curtir o momento. A gente às vezes vive estressada e passam oportunidades maravilhosas, excelentes na nossa frente e a gente não consegue valorizar, não consegue ter ali um momento de alegria, de felicidade, de gratidão, de qualquer sentimento positivo que você possa ter, porque você tá muito olhando o copo meio vazio, né? Você tá com um olhar muito crítico negativamente falando, tá? Porque o senso crítico, olhar crítico, ele é positivo, mas ele é positivo para te trazer o discernimento, tá bem? Bom dia aí, o pessoal da Equilíbrio, não sei se é a Paty, o Júlio, algumas das meninas, dos meninos que trabalham lá, sejam bem-vindos. Bom dia, Cibele, seja bem-vindo. 30ª pílula, cidadania. Desenvolver aí a nossa manifestação cidadã, né? Nos preocuparmos com o que acontece ao nosso entorno e, na medida do possível, contribuir positivamente para isso, tá? 31ª, cientificidade. Tá? Então, a gente ter esse olhar crítico, esse senso crítico, essa análise dos fatos. E acho que em algum momento ela fala aqui, eu não lembro se eu coloquei, mas ela fala muito daquilo do discernimento enquanto balizador das nossas opiniões, tá? E eu me lembro em alguns momentos da minha vida sobre um livro que eu fiz live, não lembro se foi em 2021 ou 2022, qual é a nossa obra, qual é a tua obra, né, do Mário Sérgio Cortella, e foi um aprendizado que eu sou grata eternamente com ele, né? Porque às vezes a gente fica muito preso à opinião do outro e a gente deixa de fazer aquilo que a gente precisa fazer, ou aquilo que a gente sabe que deve ser feito, né? Então, o Mário Sérgio Cortella, ele me ensinou aqui, fazendo um adendo, ele me ensinou a agradecer a opinião do outro e fazer, e vou continuar fazendo aquilo que você acha que deve fazer, né? No livro, se eu não me engano, ele coloca alguma coisa assim, obrigado pela sua opinião, por me deixar saber o que você pensa a respeito disso, e eu vou ver o que eu faço. Então, tá tudo certo, mas a gente, às vezes, desenvolver cada vez mais esse processo da cientificidade. Com o mundo digital, a gente tem tido acesso às informações, as fake news, né? Informações nem sempre verdadeiras, realistas, então a gente precisa cada vez mais se calçar e pautar
a nossa manifestação ou até as nossas opiniões, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa a respeito de alguma coisa, quanto mais cientificidade existir, melhor é, né? Pelo menos a gente vai estar pautada, ou como dizem alguns filmes, a gente vai estar baseado em fatos reais. 32ª. Eita, gente, agora que eu vi o horário, já é quase 10h40, né? Vou correr aqui, tá? 5S. 5S é uma metodologia japonesa e a Clara traz aqui pra gente como uma pílula para inteligência emocional. Então, o que quer dizer isso, né? São processos estruturados conforme os 5 sensos dessa metodologia, por isso que chama 5S. Quais são esses 5 sensos? Senso da utilização, da ordenação, da ordem, da limpeza, da saúde e da autodisciplina. Eu falo que se a gente não quiser estudar mais nada, não aprender mais nada, mas se a gente quiser melhorar em alguma coisa na nossa vida, coloca o 5S em prática, tá? Eu aprendi isso aí no meu primeiro emprego lá na Caixa Econômica Federal em Londrina. Eu era digitadora, né? Era terceirizada, menor de idade ainda, quando eu comecei a trabalhar, e participei ali de um curso de 5S. E, de fato, a gente ter o olhar, tomar a pílula do 5S na nossa vida, no nosso dia a dia, pode fazer muita diferença, tá? 33ª pílula, chorar. Sem emocionalismo, sem exacerbar a emoção ou querer perpetuar aquela comoção, que uma das pílulas que a gente já falou é o anticomoção, mas às vezes chorar dá um alívio e nos faz sentir e nos autoriza a vivenciar aquele sentimento, às vezes negativo, que a gente está sentindo. Se eu tô triste, eu não posso ficar rindo à toa, né? Como diz a música. Se eu tô triste, o ideal é que eu tenho que ver o que motivou aquela tristeza, melhorar aquele contexto e muitas vezes chorar, desabafar para poder superar e seguir em frente. Tá tudo bem, tá? O que não dá é para ficar chorando a vida toda, reclamando, entrando aí num processo patológico de negativismo, de sentimentos negativos, de visão negativa de tudo e de todos para o resto da nossa vida, ok? E aí tem a pílula 34, que é cinema. Eu acho que vai ter música em algum momento aí, que todas essas entram naquilo que ela fala do uso consciente, tá? Porque eu achei bem interessante. 35ª, coerência. De novo, a autora nos traz ser coerente entre o que diz e o que faz. E aí eu vou procurar aqui de novo a referência para vocês, qual o livro, tá? Ela fala aqui da coerência, ela referencia aqui o livro Homo Sapiens Pacíficos, do autor Waldo Vieira, 2007, tá? Então, tem ali um processo, né, daquilo que você diz você realmente fazer. Então, a sua manifestação, elas condizer com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, com aquilo que você age, tá? Então, enfim. 36ª pílula, comunicação assertiva. A qualidade da comunicação é responsabilidade daquele que quer se comunicar. Então, é sim responsabilidade da pessoa que está comunicando, falando ou gesticulando, né? Ou olhando, porque, né, o olho diz muita coisa que às vezes a boca não quer ou não pode dizer. Então, é nossa responsabilidade de quem está comunicando fazer-se entender. E se o outro entendeu errado, é sua responsabilidade sim, tá? De esclarecer e de tentar ser o mais assertivo possível, por isso que ela fala da comunicação assertiva. A gente tem um ditado por aí que eu não gosto particularmente, que fala assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Não, senhor, não, senhora, nós somos responsáveis sim pela forma com que o outro entende, tá? Então, é bom a gente melhorar aí a nossa comunicação e a gente falar, expressar aquilo que a gente realmente quer dizer, né? Hoje em dia tem muitos grupos, muitas pessoas que falam querendo dizer. Não, seja claro, às vezes vai no mau jeito, né? Se desculpa ou melhore o seu jeito, mas seja claro, fale aquilo que você realmente quer dizer, tá bem? Bom dia, Iago, bom dia, Carmen, sejam bem-vindos. 37ª pílula, conhecimento / intelectualidade. E aí a Clara fala assim pra gente, o desenvolvimento mental maximiza a inteligência emocional.
O conhecimento orienta o ser e desenvolve o discernimento, aumenta a autoconfiança e garante a saúde do cérebro. Então, olha só, você quer melhorar a sua inteligência emocional? Existem várias, 103 pílulas aqui, tá? Mas todas elas, por trás de todas elas, tá a produção, o investimento na condição do conhecimento, da intelectualidade, na busca de informação, né? Naquilo que, no aprofundamento daquela temática que você precisa mexer naquele momento da sua vida, tá? 38ª pílula, convivialidade sadia. Gente, não vou comentar todas, tá? Vou parar aqui que nós temos 15 minutos para o fim da live e não chegamos na metade das pílulas ainda. Então, eu vou falando, se vocês quiserem que aprofunde alguma delas, vocês perguntam, falam aí pelo chat que a gente aprofunda, tá? Vou comentar só aquelas que eu elenquei aqui, que eu escrevi aqui na minha colinha quando eu estava preparando a live para vocês. 39ª, coragem. 40ª que fala, a pílula 40, tá? 40ª, que ó, os universitários estão assoprando para mim. Cozinhar, tá? Olha que legal, uma pílula para inteligência emocional. 41ª, cultura. 42ª, dançar, tá? Lembrando que em todas essas pílulas tem o comentário, a sugestão da autora, as perguntas para aprofundar, né, os questionamentos para melhorar, ajudar a nossa reflexão e uma referência bibliográfica. 43ª, decisão. E aí a Clara fala assim para a gente na decisão: ter métodos e critérios para as tomadas de decisão, tá? Ontem a gente estava falando sobre isso, né, num grupo lá do nosso trabalho, e a gente estava colocando essa condição que toda decisão, ela vem a palavra cisão, então você opta por alguma coisa em detrimento de outra, quando você decide, quando você tem uma escolha para fazer. E aí eu adoro essa dica da Clara e tento colocar na minha vida, em todas as tomadas de decisões que eu tenho que fazer, é exatamente isso, ter métodos e critérios para as tomadas de decisão, né? Baseado em que eu vou escolher uma coisa em detrimento de outra. Porque toda escolha, toda decisão, ela pende para um lado, tá? Às vezes não é um lado bom e um lado ruim, às vezes são duas coisas boas, eu vou ter que escolher uma que eu acho que naquele momento da minha vida é a melhor, tá? Então, vale a pena a gente desenvolver e ter, sim, métodos e critérios claros para ajudar nas nossas tomadas de decisão, principalmente quando for uma decisão crítica. Né? Se a gente não tem a clareza, se a gente não elenca alguns critérios, a tendência é a gente ser menos assertiva, tá? Bom dia, Ana, seja bem-vinda. 44º, desafio de Aristóteles, é essa pílula. Se alguém não ouviu falar, né, é uma coisa que não é tão comum assim, eu trouxe então qual é o desafio de Aristóteles para a gente aprender junto sempre, tá? Então, o que é o desafio de Aristóteles? A Clara coloca assim pra gente, ó: qualquer um pode zangar-se. Isto é fácil a gente ficar com raiva, a gente, né, se zangar. Mas o desafio é esse, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. Então, quantas vezes a gente desconta a raiva no outro? Algo promoveu aquela raiva, aquele zangamento, aquela chateação, e outra pessoa paga o pato. Vocês já ouviram essas frases, né? Ou, então, esse é o desafio do Aristóteles, a gente colocar em prática e faz parte do desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Próxima pílula, descarte do mito da perfeição, tá? Então, perfeição não existe. Se não existe, por que a gente ainda tem expectativa de que todos e tudo seja perfeito com a gente, né? Olha só como a gente muitas vezes se ilude e a gente mesmo traz o problema para nossa cabeça, né? Ou para nossa vida. Bom dia, Suelen, seja bem-vinda. Próxima pílula, descrença, né? Então, em base às suas opiniões em fatos, e de preferência em fatos reais, né? Não em fatos criados, não em fatos almejados, que não corresponde com a nossa realidade. Próxima pílula, determinação, tá?
Bom dia, Kelly, a Fatinha aqui, dando oi para Suelen. Determinação. Depois da determinação vem o discernimento. E aí a Clara fala assim pra gente: discernimento é o uso da razão, evitar a impulsividade, refletir antes de falar e refletir antes de agir também, tá? Então, esse é o uso do discernimento. Aqui eu gostaria de ficar uma live inteira só pra gente falar de discernimento, tá? Vamos ver se eu acho um livro aí que nos possibilite a ficar pelo menos 1 hora falando sobre isso. Próximas pílulas, disciplina. Chegamos em quase metade aqui, 50. Pílula da doação. E aí a gente não está falando só sobre recursos financeiros, a gente está falando de doação de tempo de qualidade, a gente está falando de doação de sentimento, de energia, também de recursos, se necessário ou quando possível, tá? Então, é uma pílula interessante aí para nossa inteligência emocional. Próxima, ecologia. Depois vem a empatia. Empatia, eu gosto demais dessa definição da Clara. Vê o que vocês acham. É a capacidade de interpretar e entender comportamentos alheios. Olha que diferente e que em cima do lance, na minha opinião. Né? Então, uma pílula aí faz parte da inteligência emocional, essa condição da empatia. De modo geral, mas eu gosto bastante desse viés que a Clara traz para a gente, né? Capacidade de interpretar e entender comportamentos alheios. Próximas pílulas, escrever, a escrita, né? Muitas vezes como um remédio, um antídoto à inteligência emocional. O próprio desenvolvimento da espiritualidade, então da gente considerar coisas, né, para além dos 5 sentidos, daquilo que a gente consegue ver, ouvir, cheirar, enxergar e sentir o gosto. A própria condição do estudo, né? E aí a gente faz aqui um trocadilho, a própria Clara traz aqui, ela fala assim, estudo, e estudo. Então, o processo de aprendizagem contínua e constante. A condição da ética. Ética é uma pílula que, na minha opinião, uma das mais intensas ou balizadoras, se é que eu posso dizer assim, para o desenvolvimento da inteligência emocional, tá? Próxima pílula, evitações essenciais. É aqui que ela fala, ó, que não presta, não presta, né? Então, você fazer o uso do seu discernimento e atuar com as evitações essenciais. Aquilo que você já sabe que não presta, não se permita vivenciar ou deixar com que as pessoas façam com você ou fazer você com os outros, tá? Aquilo que deve ser evitado, evite, ponto. É simples assim, tá? Assim, é curto e grosso, como a gente gosta de falar, né? Outra pílula, exemplarismo. Depois dele vem os exercícios físicos. Não sei se vocês perceberam que as pílulas, elas têm uma ordem alfabética, tá? Também faz parte da organização do livro, né? Exercícios físicos, 60º... Ixi, como é que fala isso, 60? 60º, acho que é assim, tá? Se tiver errado, alguém me ajuda aí, eu quero aprender com vocês também, como é que a gente fala. Mas é a pílula número 60, família, tá? O quanto que a gente se relaciona com a nossa família, com os nossos familiares. São relações prioritariamente positivas? Você tá brigado com toda a sua família? O que você pode e deve começar a fazer hoje para mudar esse contexto, tá? Renata, eu vou ser falsa, vou amar tudo e todos indiscriminadamente? Não, mas regra dos 51%, né? Lembra, a gente também tem falado aqui algumas vezes, né? Será que tá todo mundo errado e você é o único certo? Vale a pena refletir. Pílula 61, felicidade. E eu gosto também dessa definição da Clara, igual a da empatia ali, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, tá? Felicidade. A Clara nos traz que é a predominância dos aspectos positivos sobre os negativos. Olha só como é simples e profunda essa definição. Predominância de aspectos positivos sobre os negativos. Quer dizer que os negativos existem, que a vida não é fácil, que a gente não vive num mar de rosas, mas que
o positivo também existe. E que na balança, lá os 51% que eu estava falando, os aspectos positivos podem e devem predominar os negativos, certo? Quem que entrou aqui? Outra Fátima da foto, seja bem-vinda. Bom dia, Fátima. Bom dia, Mara. Sejam bem-vindos, tá? Então, a outra pílula, finanças em ordem. As finanças em ordem evitam muitos processos de desinteligência emocional, tá? Então, vale a pena a gente refletir também sobre isso. Flexibilidade, né? E a Clara traz que flexibilidade é a nossa capacidade de fazer concessões, buscar entender, rever os nossos conceitos e posturas, voltar atrás se for necessário, abrir mão sempre que possível, né? Então, é a gente ter também um pouco, tá relacionada para mim a flexibilidade, a primeira pílula que é do abertismo, tá? Sempre usando discernimento, obviamente. Bom dia, Jaque, seja bem-vinda. Foco. E aí a Clara fala assim, ó, ter foco implica evitar dispersões e desperdícios. Olha que maravilha isso. Ter foco implica evitar dispersões e desperdícios, tá? Tem vários livros com essa temática também, que vale a pena a gente aprofundar. Outras pílulas, fraternidade, gentileza, gestão do tempo, gratidão. E aí ela fala, a Clara fala que a pílula da gratidão é a gente desenvolver a autossatisfação pessoal com tudo e com todos, né? Que estão ao nosso redor, que a gente experiencia. E a gente tem várias lives sobre gratidão também, que vale a pena a gente pensar em mudar um pouquinho esse olhar, esse reconhecimento ao bem feito e ao bem sofrido, né? Ao bem recebido, tá? Reconhecimento em relação a isso. E aí, 5 minutos, vamos lá. A harmonia, tô na pílula 70 agora, tá? 70 é a pílula da interassistência, ganha-ganha nas nossas relações, nas nossas vivências. Lazer, a própria leitura, é a pílula 72, a Clara fala assim que promove o autoconhecimento e amplia a autoconfiança. Eu sou prova viva disso, pelo menos nos últimos 3 anos, tá? Mas não acreditem em mim, façam a sua experiência, comecem a ler mais e vejam se vocês melhoram e se a vida de vocês muda para melhor também, tá? Pílulas, né? As outras pílulas, mapas mentais, o mar, otimismo racional. Eu gosto muito dessa palavra, né? Dessa pílula, otimismo racional. Não é aquela coisa de só ver o belo, fazer de conta, ou a visão poliana da vida, mas ter sim um otimismo racional, uma visão positiva, conseguir aprender com todas as oportunidades, né, nas suas manifestações, na sua convivialidade. A Fátima colocou aqui, ó, Paulinha, gestão do tempo, não sei quem fala sobre. Ei, Paulinha, indica um livro pra gente trazer aqui, quem sabe a gente faz uma live entrevista aí. O pessoal tá me cobrando das lives entrevistas, tá, gente? Tô tentando me reorganizar aí com esse novo horário pra gente poder voltar aí ter a live entrevista uma vez a cada 2 meses, 3 meses, logo a gente vem com novidade aí. Paciência, né? Contribui para o equilíbrio e a maior compreensão das pessoas, fundamental para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, a pílula da paciência, seguida da pacificação, pacificação íntima, parceiro ou parceira, ter alguém para dividir, né, as nossas mazelas, as nossas dificuldades e comemorar as nossas conquistas, as nossas superações, ajuda bastante. Pílula número 79, parar de reclamar, né? Não vou entrar muito nisso, tanto porque a gente tá ficando sem tempo, quanto porque a gente fez uma live semana passada sobre essa temática. Perdão, e a Clara fala assim, lembrar sem sofrer é uma decisão e não um sentimento, né? O Marcelo fala muito que a condição de perdoar é uma questão de inteligência e maturidade, então vale a pena também a gente pensar mais sobre isso. Perseverança, planejamento, priorização, né, em condição das suas escolhas, então saber priorizar de acordo com seus valores e o seu propósito de vida, então são os seus valores pessoais que norteiam as suas escolhas, as suas prioridades. Proatividade, a profissão,
o seu propósito existencial, o sentido de vida. Vocês estão entendendo que cada uma dessas coisas que eu tô falando é uma pílula, né? Projeto de vida, psicoterapia, né? E aí eu gosto de citar uma frase que não é da Clara, mas ela compartilha no livro com a gente, que fala assim, ó, não procura um psicólogo quem tem problemas. Problemas todo mundo tem. Procura um psicólogo quem quer resolvê-los, né? Eu acho muito legal essa frase, esse ditado aí, porque eu acho que faz bastante sentido, né? A gente procurar ajuda profissional sempre que a gente precisar, não só no âmbito da psicologia, mas em qualquer contexto que for necessário na nossa vida. Reconciliações, então, faz parte, ajuda muito a inteligência emocional a gente buscar, promover reconciliações na nossa vida. Reflexões, pausas são fundamentais para ampliar o nosso discernimento. Cultivar os relacionamentos, principalmente os bons, e melhorar aqueles que não estão tão bons assim. Ser ao invés de ter. Sexo, a Clara traz aqui, ó, fonte de saúde física, emocional e mental, assim como sono adequado. Então são duas pílulas, tá? Uma é o sexo, outra é o sono adequado. Outra pílula, técnicas e estratégias. A gente pode otimizar qualquer coisa para ser melhor. Teoria ABC, tá? Vale a pena, pesquisem aí no Google ou comprem o livro, né? Teoria ABC é a pílula 96, não vou conseguir aprofundar aqui em função do nosso tempo, tá? Mas tem aqui, ó, é uma teoria e é uma pílula, tá? É uma condição da gente priorizar essa teoria ABC. O timing, então a gente respeitar o nosso tempo, respeitar o tempo dos outros, das pessoas, o tempo alheio. É uma pílula também que ajuda bastante no processo do desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Trinômio, motivação, trabalho e lazer. Universalismo, respeitar as diferenças, né, de tudo e de todos. Pílula 100, eu já vi que deu 11 horas ali, vou passar 1 minuto. Valores pessoais, você saber quais são os seus valores. Na primeira live que a gente falou lá em fevereiro de 2021, já está no YouTube, a gente fala sobre a lista, né, dos nossos valores, das nossas qualidades, dos nossos defeitos. Então é uma pílula que, se você sabe quem você é, pode ajudar bastante no desenvolvimento e na manutenção da sua inteligência emocional. Valorização adequada de si mesmo, voluntariado e, por último, pílula número 103, a vontade, que a Clara, a autora, traz para nós como o maior poder da consciência, tá? Essa indicação não é dela, né? Existem outras publicações, mas ela reforça pra gente. E aí, então, eu finalizo com uma citação de Charles Jones, é um economista, mas que a Clara coloca pra gente aqui no livro, que ele fala o seguinte pra gente: daqui a 5 anos, você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que você é hoje, exceto por 2 coisas: os livros que você lê e as pessoas de quem você se aproximar, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês, eu agradeço. Esse livro é maravilhoso, vou deixar lá na minha cabeceira, porque fazia tempo que eu não pegava ele aqui na mão, tá? Vale a pena aí vocês, se puderem, adquirirem online. E a semana que vem, domingo que vem, a gente se encontra novamente aqui às 10 horas. Procurem o canal do YouTube, eu já tô subindo as lives de 2022 lá. Em breve a gente vai estar passando por lá, né? Tem muita gente que não tem o Insta, não consegue acessar, então ajudem a gente a divulgar. O canal do YouTube é o mesmo nome aqui do Insta, Rê Larice. Muito obrigada, um excelente fim de domingo para vocês e uma semana maravilhosa. Beijo grande e até domingo que vem.